Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, mais um dia que o Senhor nos concede esse momento, esse encontro marcado, né? Esse dom precioso, principalmente da vida, o qual Ele nos traz hoje, esse momento para ser vivenciado, para ser contemplado na presença e no momento de cada palavra, de cada revelação aqui ministrada. E amados, o tema da nossa mensagem hoje é desviados sim para viver o Evangelho da Graça. O texto inicial se encontra lá em Marcos, capítulo 7, eu vou ler 5 ao 8. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Então, mas aqui, os fariseus e os mestres da lei questionaram Jesus acerca dos discípulos de Jesus não lavarem as mãos antes de comer. Por quê? Isso era uma tradição deles. Então, eles vendo que aquele povo, que os discípulos de Jesus comiam com as mãos sujas, que não lavavam as mãos antes de comer, foram questionar com Jesus. Então, Jesus falou: olha, bem que Isaías profetizou bem sobre vocês, né? Seus hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ou seja, eles diziam adorar a Deus, eles diziam ter aquele momento religioso, aquele momento com Deus que não passava nada menos e nada mais só de religião, só de hipocrisia, só de mostrar aos outros o que eles faziam. Mas o coração deles estava longe de Deus. Eles estavam baseados em ensinamentos, em regras, em ordenanças que não, nada menos, nada mais, era dos homens. Então eles foram questionar logo Jesus acerca, porque os discípulos deles não lavavam as mãos antes de comer. Então ele fala: olha, vocês me honram com os lábios, assim como Isaías profetizou, honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe de mim. Porque ele falou ali o quê? Ele se pronunciou o que Isaías falou por Deus, que aquele povo honrava a Deus com os lábios, mas o coração estava longe dele. Mas eles não sabiam que o próprio Deus estava ali em carne, que era Jesus, que veio como filho de Deus. Então este povo honrava a Deus com os lábios, mas o coração estava longe. Eles adoravam com hipocrisia, em vão eles adoravam, porque não era uma adoração verdadeira, não era uma adoração de coração, era uma adoração por faz de conta, não só passando, os ensinamentos deles não só passava, só era ali regrado de acordo com o que os homens passavam. Então ele falou: seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Então, tudo que o homem põe, mas desde aquela época, são tradições do homem. Não quer dizer que vem de sabedoria de Deus. Não quer dizer que é de Deus. Então, hoje as pessoas estão muito envolvidas em campanhas, em copo d'água, em objetos ungidos, e isso, amados, não é uma adoração de coração a Deus. Isso aí faz como esses fariseus, e como Jesus falou para eles.
Vocês me adoram, mas o coração não está longe de mim. Porque isso que vocês me adoram, né? Vocês acham que estão me adorando, vocês adoram em vão. Porque tudo isso não passam de ensinamentos, de regras de homens. Toda denominação, mas tem uma regra. Toda denominação tem um modo de se viver, de se pregar, de ter aquele mover. Uma congregação só pode homem de um lado, mulher do outro, criança de um lado, jovem do outro. Outra é tudo misturado. Outra, os primeiros lugares são dos pregadores, são dos altos, dos que estão acima, né? Os ouvintes têm seu lugar. Então tudo isso são regras. Então você vai para adorar a Deus em qualquer lugar. Você se senta onde você quer. Não tem que ter divisão, né? Se é homem, se é mulher, se é jovem, se é criança, se é idoso. Não tem isso, não tem divisão. Isso aí são regras, são ensinamentos, são algo que o homem impõe na sua denominação. Não quer dizer que está honrando a Deus. Não quer dizer que está adorando a Deus. Deus não gosta de separação. Deus juntou todo mundo para adorá-lo. Deus juntou todo mundo para participar de uma só igreja, de um só corpo, o qual ele é o cabeça. Então fazemos parte de um corpo que cada um temos uma função, né? Eu tenho uma função, você tem outra, assim como o corpo é interligado por membros. Então cada um com sua função e cada um precisando de um do outro. Então minhas mãos precisam dos meus braços, minhas pernas precisam dos meus pés e cada um, né? Cada junção, cada membro tem sua função, mas cada um dependendo um do outro. Assim somos nós, amados. Cada um viemos com uma missão, cada um viemos com uma determinação, com uma forma de expressar essa adoração a Deus, mas nós somos iguais, porque somos pertencentes a um corpo, o qual o cabeça é Cristo. Então as pessoas fazem muita divisão, né, de pessoas, de regras. Então a palavra foi bem clara que isso é uma adoração em vão a Deus, porque isso não passa, né, isso só é ensinamentos de homens, regras, ensinamentos, mandamentos que o homem impõe. Lá em 2 de Pedro, amados, 2, 1 ao 3 diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram entre vocês falsos mestres. Estes introduziram secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles serão difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres o explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação pairava sobre eles e a sua destruição não tarda. Então o que acontece nós lendo esse versículo? Isso aqui, amados, não foi escrito para nós, mas trazendo para o que está acontecendo hoje, né? Porque no passado surgiu falsos profetas no meio daquele povo, falsos mestres que introduziam secretamente heresia destruidora, chegando a negar o soberano que os resgatou. Ou seja, o Senhor resgatou o seu povo, o Senhor resgatou da condenação, o Senhor deu salvação, o Senhor deu vida eterna. E hoje o que acontece? Hoje você tem que dar de si, você tem que fazer mais para você adquirir salvação. Você sempre está em ato de condenação, então está negando o que o soberano fez por cada um de vocês. Então eles estão trazendo a negação, porque Cristo resgatou da lei do pecado, ou seja, Cristo resgatou aquele povo. Então se aquele povo foi resgatado, nós que nascemos pós a consumação também nascemos resgatados, já nascemos pertencente à lei de Deus, porque não tivemos contato com a lei de Moisés, com a lei passada. Então nunca estivemos em ato de condenação. Então as pessoas hoje, esses ensinamentos de falsos mestres, esses falsos ensinamentos colocam sempre o cristão em forma de condenação. Então, se ele resgatou, ele resgatou. Não é eu que vou resgatar você.
ele resgatou de uma vez por todas, porque ele é soberano e ele veio com a missão, com um propósito, com o sacrifício perfeito, né, de resgate, um resgate final, um resgate definitivo. Então, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. Então, as pessoas sempre estão ali à frente, colocando os cristãos em forma, né, em ato de condenação. Então, muitos seguirão seus caminhos, ele está certo, nós sempre estamos aqui em condenação, nós sempre estamos aqui em pecado, nós sempre estamos aqui derrotados, nós sempre estamos isso e aquilo outro. Nós não somos dignos de falar com Deus, então muitos seguirão, amados, esse caminho, nesse caminho vergonhoso de homens, e por causa dele será difamado o evangelho da verdade. Então o evangelho deixa de ser verdade, o evangelho deixa de ser proclamado, o evangelho deixa de ser acreditado, porque por causa dos falsos ensinamentos que se baseiam na lei do homem, que se baseiam em tudo aquilo que o homem quer fazer, em tudo que o homem quer falar, colocar ali dentro da sua denominação. Então, se ele resgatou, se ele veio para resgatar, ele resgatou. Então, o homem fica colocando que você está condenado. Para Deus não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, se você crê que você foi resgatado, se você crê que Cristo fez tudo por você, então você está fora de condenação, porque você tem uma mente lavada, uma mente remida, uma mente liberta de todas essas vergonhas, esses méritos humanos, os quais estão sendo anunciados por aí. Tudo isso, amados, por cobiça. Tais mestres, né, são exploradores de histórias, inventam mil e uma história, mas o teatro é bonito. E o teatro é tão bonito, convencedor, que faz com que as pessoas se vejam pessoas, né, para baixo. As pessoas não têm ânimo de levantar a cabeça. As pessoas não têm ânimo para nada. Por quê? Porque se vê um derrotado. As pessoas se vê uma pessoa que não é digna de chegar, né, diante ali de Deus, conversar com Deus. As pessoas não têm a sua salvação ali definida, concretada, porque são histórias inventadas que você tem que adquirir o Espírito Santo, que você tem que buscar a salvação, que você tem que fazer mil e uma coisa para Deus se agradar de você. Amado, Deus se agrada de você. Não se preocupe, você estando errado, você estando certo, você sendo filho de Deus, você não vai perder sua paternidade. O que vai acontecer é você ser disciplinado, o que vai acontecer é você passar pelo açoite de Deus, mas deixar de ser filho jamais. Você vai o quê? Você vai ser disciplinado com certeza, porque todo mundo, todo aquele que faz coisas erradas é disciplinado, né? Vai pagar um preço, vai colher o que plantou, mas deixar de ser filho jamais. E sabe por que você passa por certas situações? Sabe por que a colheita vem? Porque você é filho de Deus, e todos os filhos de Deus vai colher aquilo que plantou, porque é a disciplina, é para você se corrigir, é para você colocar em mente o que você está fazendo de errado, o que você está fazendo de certo, é para você acordar nas suas atitudes. Não se preocupe se aquela pessoa está errada, se aquela pessoa faz tudo de errado e nada está acontecendo. Não se preocupe com o que você está fazendo. Né? Se preocupe com o que você está fazendo, porque cedo ou tarde vai vir a colheita, né? Se você for filho de Deus. Lá em Colossenses 2, 20 a 23 diz: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras: não manuseis, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para frear os impulsos da carne. Então tudo isso, mas era o quê? É regras. São coisas que as pessoas hoje novamente querem trazer para um meio cristão. Então, já que vocês morreram com Cristo, Paulo está falando para a igreja de Colosso, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que vocês ainda se baseiam nesses elementos? Não toqueis, não manuseis, não proveis.
Amados, tudo isso era o quê? Era coisas da lei, eram elementos da lei, eram coisas, eram regras que aquele povo vivia. Então tudo isso, os quais esse povo estão aqui, esses elementos, eles acabam com o uso, né? Então tudo que nós temos hoje, um dia acaba. Se você tem uma roupa nova, daqui a pouco você usa, lava, vai ficando velha, você passa a usar no seu dia a dia, quando é fé, vai virar pano de chão, acabou. Então, para que ficar nessas regras, nessas ordenanças, se tudo é passageiro, se tudo vai acabando? Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, aparência de né, Deus está aqui, Deus está ali, mas só é pretensão religiosa, né? É falsa humildade e severidade com o corpo. Não tem valor algum, né? Pode até parecer santidade, pode até parecer assim um bem, pode até parecer algo ali controlado, algo ali bem preservado, mas isso não faz com que venha, né, ser freado os impulsos da carne, porque, amados, a carne sofreia com o evangelho verdadeiro. Não são regras o que vai fazer a tua carne frear, porque muitas das pessoas hoje saem das chamadas igrejas, saem das denominações, porque são muitas regras. As pessoas não vivem, as pessoas se vivem sufocadas, as pessoas não podem fazer isso, as pessoas não podem fazer aquilo, as pessoas se sentem num beco sem saída, ao invés de encontrar Cristo, ao invés de estar ali naquele ambiente para ter liberdade, é mais aprisionado. Você sempre está condenado, o diabo está sempre atrás de você, você não se vê livre, você se vive numa condenação, amados, que nem quando você, né, como ditado, nem quando você estava no mundo, porque quando você estava no mundo nada te acontecia, você era uma pessoa livre, você não se via condenado, e quando você passa para a ambiência onde é para você se ver feliz, para onde você aprender a liberdade, para onde você vê Cristo na tua vida, você vê uma derrota, você vê uma condenação que às vezes, amada, a pessoa dá vontade de gritar: chega! Eu não aguento mais. Então isso, amados, são preceitos religiosos. Isso só passa de histórias inventadas. Isso só baseia em regras, né, colocadas por homens. Vamos viver o evangelho. Podem dizer que eu estou desviada, estou, e eu afirmo, estou desviada sim de todas essas regras, porque hoje eu vivo o evangelho verdadeiro. Hoje eu vivo o evangelho da graça. Hoje eu vivo a liberdade em Cristo Jesus, e eu sei muito bem o que é liberdade e o que é libertinagem. Eu não vivo a minha liberdade em Cristo para dar ocasião à libertinagem da carne. Eu vivo na carne sim. Muitas das vezes tenho sim os deslizes, como qualquer um pode ter, sendo religioso, sendo está ali debaixo da sua denominação ou não, sempre vai haver um deslize na carne, mas eu sempre estou ali com a minha liberdade em Cristo, uma liberdade saudável, uma liberdade a qual me faz viver em abundância, viver reinando em vida e em perfeita vitória. Então, mas se disseres, você está desviado, estou desviado da mentira, estou desviado das regras de homem, de ordenanças que só o homem põe dentro das denominações, e eu não vou compartilhar com isso, porque eu não vou adorar a Deus em vão. Eu vou adorar a Deus com o meu coração, porque muitos estão ali adorando a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Adoração em vão, porque apenas estão baseados em regras de homens. Amém? Esta é a mensagem a qual eu trago a vocês, né, nesta terça-feira. Desviado sim, para viver o evangelho da graça. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento. Pai, maravilhoso é te servir. Pai, graças te damos por esse momento maravilhoso, por essa mensagem, por esse encontro onde temos essas revelações. Pai, muito obrigado, Pai, porque cada momento, né, o Senhor nos revela grandiosas palavras, grandioso
né, mostrando em nós o teu poder, mostrando o poder que habita em nós. E Pai, hoje estamos desviados das mentiras, de regras de homens, mas estamos mais próximos de Ti. Estamos vivendo o Teu Evangelho sem manobra. Não estamos mais Te adorando, né, só com os lábios, mas com o coração, onde a nossa adoração chega perfeitamente aos teus ouvidos, porque não estamos mais baseados em regras de homens. Somos livres para te adorar. Não temos ambiente, Pai, físico, porque nós somos os verdadeiros adoradores. E, Pai, aonde há um ambiente, aonde há um adorador, há alguém, adorações levada ao alto para o Senhor. Então, Pai, muito obrigado por nos fazer os verdadeiros adoradores, os quais os adora em espírito e em verdade. Amém? E abençoados, você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, vamos juntos crescendo na graça e no conhecimento, juntos fazendo com que essa mensagem venha a ser compartilhada, venha chegar em inúmeras pessoas, para que elas venham enxergar a verdade e para que elas deixem de servir e de ser regrada por regras, por mandamentos de homens. Amém? Tenham uma melhor noite, uma noite abençoada, e que amanhã eu já declaro um melhor dia de nossas vidas, na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém? Melhor noite, abençoados, graça e paz.